situação do atacante, camisa 9, a quem a gente tinha expectativa de ver vestindo a camisa da seleção como titular e a do Flamengo na volta. Coloca a Roberta e o Pedro aí para conversarem com a gente, porque parece que não é isso que vai acontecer, né, amigos? Tudo certo? Pois é, Dani, boa noite para você, todos os amigos do nosso clube, Pedro, Ivo. Essa notícia Tudo ruim bem? Agora, né, no início da noite, essa galera esperando a chegada da seleção brasileira, mas a gente passa, o Pedro está desconvocado, ele rompeu o ligamento cruzado, então uma lesão no joelho, passou por exames, o Flamengo já foi avisado sobre isso, então o Pedro está fora da seleção brasileira. Pedro Ivo, agora fala um pouquinho pra gente, é possível o Dorival chamar mais um jogador e essa perda do Pedro para a seleção? Roberta, boa noite para você, para Dani, desculpa até que a gente estava no celular aqui tentando tirar uma dúvida, porque obviamente a ideia inicial do Dorival é convocar o quanto antes alguém, e um dos nomes no radar estava na pré-lista, o nome de prioridade da comissão técnica é o João Pedro, atacante, está na Premier League. Ele não chega para o jogo de sexta-feira, mas claro, ele conseguiria chegar para o jogo de terça-feira que vem contra o Paraguai em Assunção. Então é isso, o Pedro saiu carregado do gramado, a gente informava durante o Sport Center 2 que ele não treinava no time titular, que ele tinha sentido uma lesão, que ele nem participou da atividade, depois a gente traz a informação também que se tratava de uma suspeita de entorse no joelho e foi fazer exame clínico para identificar o grau da lesão e saiu muito rapidamente um rompimento de LCA, como todo mundo fala, ligamento cruzado anterior do joelho, já foi desconvocado. A CBF primeiro precisava resolver esse trâmite do Pedro para agora dar o próximo passo e sim, a ideia é convocar um substituto para essa vaga de referência do ataque. E só para trazer uma informação também ainda, a par dessa lesão do Pedro, a gente trazia durante o Sport Center 2, enquanto acontecia o treino de seleção brasileira, que o Hendrick treinou ali na formação do ataque com o Rodrigo pela direita, o Vini pela esquerda e o Hendrick mais centralizado. Conversando com membros do staff da Comissão Técnica da Seleção Brasileira, a ideia do Dorival, não tivesse o Pedro se lesionado no aquecimento, naquela fase inicial que a gente acompanhou, sim, a ideia era sim testar o Pedro entre os titulares. O Dorival queria um homem de referência, um cara de um pouco mais de peso dentro da área, um cara de um pouco mais fixo ali. Infelizmente, Pedro acabou sofrendo a lesão, não chegou nem a participar do coletivo, nem vestiu o colete de titular, deixou o gramado. Muita lamentação no ambiente da seleção brasileira. O Dorival queria muito ter essa figura de referência, acabou jogando o Hendrick por ali. Notícia de agora, né, Roberta? Como de agora também, daqui a pouquinho, está chegando a delegação da seleção. Está chegando agora a delegação da seleção brasileira. Exatamente, então, a gente vai pegar ali. Festa. O nosso Gabriele, o nosso Gabriele vai tentar capturar lá no fundo, né, Roberta? Muita festa aqui na região central, no hotel que serve de concentração para a seleção aqui em Curitiba. Tem sido assim o dia inteiro e uma longa espera. A seleção acabou o treino, demorou um pouquinho por conta dessa situação do Pedro. E agora a gente vai vendo aí nas imagens, Dani, seleção retornando neste momento ao hotel que serve de concentração aqui em Curitiba. E curioso que é uma grande manifestação de carinho da torcida, que não aconteceu, por exemplo, no último jogo das eliminatórias contra a Argentina no Maracanã, o hotel do Rio de Janeiro, a gente estava lá na porta, as moscas. Aqui em Curitiba não, aqui em Curitiba muita manifestação de carinho. A seleção demorou um pouquinho mais a voltar do CT por conta dessa situação do Pedro também, né, Roberta? É verdade, rua fechada, não passa carro nesse momento por aqui, já estava difícil até acessar a rua do hotel da seleção brasileira e agora mais ainda, então, o hotel da seleção brasileira se transformando de fato numa arquibancada, os jogadores recebendo todo esse carinho e até o Gerson foi perguntado sobre isso hoje na entrevista coletiva, esse carinho da seleção brasileira que passa por um momento muito difícil nas eliminatórias, são 3 derrotas seguidas, 4 jogos sem vencer e ele falou sobre a importância da torcida estar ao lado da seleção brasileira. E aqui em Curitiba a seleção não joga há 20 anos e a gente vê toda essa demonstração de carinho no hotel da seleção brasileira. Todo mundo querendo tirar uma foto, fazer um vídeo, pegar um autógrafo, mas vai acabar vendo os jogadores de longe e com essa notícia triste do Pedro fora. Exatamente. O nosso Luiz Gabriel, nosso cinegrafista, está com a câmera praticamente lá dentro do ônibus da seleção para a gente tentar pegar alguma imagem, ver se o Pedro vai passar por ali, que a informação é que ele volta para a delegação depois desse exame e também tentar capturar todo o abatimento. Apesar da festa muito grande aqui na porta do hotel, Dani, o clima é sim de lamentação e muito abatimento dentro do ônibus, na delegação. E claro, essa festa, essa torcida toda por aqui, que ainda não está assistindo a SPNFC, ainda não sabe exatamente dessa informação do Pedro, da gravidade, da ruptura do ligamento cruzado anterior,
e desse corte do Pedro aqui na seleção brasileira. É muito triste a gente ver isso acontecer com um jogador que inclusive seria, como o Pedro Ivo informou, testado pelo técnico Dorival Júnior. Muito se falava da seleção ter ali esse homem de referência, muita gente pedindo até pelo Pedro na seleção brasileira, mas essa situação triste. Ele que deu entrevista coletiva essa semana falando, né, de respeitar o tempo, então dele ter retornado depois de quase um ano à seleção brasileira, mas agora desconvocado, a torcida aguardando ali tirar foto, pegar algum autógrafo, mas o momento é realmente de tristeza também do torcedor do Flamengo, porque perde a seleção brasileira, perde também o Flamengo. A gente não sabe, claro, a previsão, quanto tempo o Pedro vai ficar longe do Flamengo. Foram exames clínicos, ainda não passaram aí essa previsão, mas claro que é uma notícia bem triste num momento tão importante para a seleção brasileira que precisa se recuperar também nas eliminatórias. Muito, 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 Roberto. E a gente aqui até tentando entender exatamente os próximos passos da seleção brasileira, trocando mensagem aqui com as pessoas. O relato que nos chega é: estamos muito abalados com isso. Eu acho que o Pedro, que já ficou de fora de convocação por lesão, retorna de um problema na coxa, agora lesão no joelho. A comissão técnica queria de fato ter esse cara de um pouco mais de presença diária, muda até o que vinha sendo pensado para o jogo. E só para passar rapidinho também, complementar com informação aqui para vocês, antes de te devolver, Dani, a seleção hoje treinou com Danilo na lateral direita, Éder Militão, Gabriel Magalhães e Guilherme Arana na lateral esquerdo, André e Bruno Guimarães ali fazendo a linha de volante, Paquetá com meio de criação um pouco mais avançado, centralizado. Rodrigo na direita, Vini Júnior pela esquerda e Hendrick fazendo essa função que poderia ser do Pedro. Ainda não é exatamente a escalação que a gente pode falar que vai ser a escalação de sexta-feira, mas é o teste que o Dorival Júnior fez. Ao longo da atividade ele trocou o Rodrigo, tirou o Rodrigo, colocou o Luiz Henrique para ver como é que ficaria ali pela faixa direita do ataque, e também sacou o Bruno Guimarães e colocou o Gerson, companheiro do Pedro no Flamengo. O Gerson, que deu entrevista coletiva aqui hoje, foi testado também entre os titulares durante alguns minutos da atividade. Então a gente aguarda também para ver como é que vai ser essa definição do substituto do Pedro e acompanhar amanhã também como é que vai ser a definição do time titular para o jogo contra o Equador. Arana jogando pela lateral esquerda, mas ainda existe uma dúvida na cabeça da comissão técnica se pode ser o Wendel por ali. A comissão ainda discute essa possibilidade, porque já dizia o Dorival durante a Copa América. Com o Vini pelo corredor esquerdo, talvez seja melhor o Wendel, porque o Arana acaba chocando, só que ele hoje acabou fazendo esse treinamento. Tá bom, Dani? A gente segue com as imagens aqui do nosso Luiz Gabriel, a chegada da seleção no hotel aqui em Curitiba, mas a gente volta aí com vocês também para o papo, para esse debate da seleção, o corte do Pedro, a projeção do time titular, o que você quiser, a gente segue à disposição por aqui. Ô, Roberta, para você arrematar daí, vou te passar aqui a informação que a gente viu, tá? Como o Gabriel fechou a imagem, talvez não, nós vimos melhor do que vocês, o Pedro não estava no ônibus, pelo menos enquanto a gente acompanhou aqui as imagens, os outros jogadores descendo ali, levemente sorridentes e tal, mas, né, cumprimentando todo mundo, mas não vimos o Pedro descer do ônibus. Fala, Pedro, e deixa a Robertinha finalizar. Claro, só para complementar, que a Roberta está do outro lado aqui tentando checar isso, tem 2 ônibus, tá? A gente vai tentar só confirmar para você onde está o Pedro nesse momento, mas só para te avisar, tem 2 ônibus da seleção aqui. A gente já tenta confirmar para trazer você dentro do UFC aqui nesse momento também, onde está o Pedro. Não, então beleza, então tá bom. Então o Roberto tá apurando informação ali, a gente tá tentando descobrir. Pode ser que ele esteja nesse segundo ônibus, que é onde fica mais a comissão técnica, que já é onde vão os materiais esportivos e tudo isso. Então pode ser que ele já esteja nesse outro ônibus, até para ser ajudado a descer, né? Hospital, e do hospital na van direto pro hotel, porque o ônibus não ia, os jogadores saíram do centro de treinamento e o Pedro saiu do hospital. Então, muito possivelmente, ele saiu do hospital e foi para o hotel. É absurdamente lamentável, né? Vou fazer o seguinte, Pascoal, deixa então a Roberta e o Pedro sob aviso, tá? Pedro, Beta, vocês voltam quando chamarem, prioridade é sempre da informação ao vivo. No momento que a seleção chega ao hotel, a gente está vendo as imagens da recepção, provavelmente essas pessoas ainda não sabendo, mas só para reforçar a informação que chegou aqui agora, trazida pela Roberta Barroso e pelo Pedro Ivo Almeida. O Pedro, atacante da seleção brasileira, está desconvocado por conta de um rompimento do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Zinho jogou bola. Zinho sabe que esse tipo de lesão é complicadíssima, expectativa de mínimo 6 meses, né, Zinho? Me corrija se eu estiver errada, mas assim, a expectativa é que ele não jogue mais esse ano, Tetra.
Ah, com certeza. Infelizmente, né? A gente lamenta muito. Para qualquer atleta, para qualquer profissional, né? Você está com saúde, com condição para exercer a sua profissão. O atleta de futebol, e se tratando do Pedro, né? Que particularmente, né? Eu conheço e a gente acaba sentindo também porque tem um carinho pela pessoa, né? E o sonho, é o sonho, né? O cara ficou de fora, não foi para a Copa América, foi na Copa do Mundo, depois ficou um tempo de fora, e aí tem a oportunidade de voltar, a expectativa de repente começar jogando, ou ter uma oportunidade, acho até que ele não começaria jogando, seria o Endrick, né? Até foi a minha opinião ontem. Mas durante o jogo ia entrar, e de repente jogava outro jogo. É uma peça importante pelo que vem apresentando o Flamengo no futebol brasileiro, artilheiro, jogando muita bola, mereceu a convocação, né? E para mim, como o Pascoal sempre disse, merece estar na seleção, ser um dos atacantes da seleção brasileira. Então é muito triste, né? Por isso esse clima lá na seleção, imagino, os companheiros, os jogadores, a comissão técnica, né? Todo mundo lamentando muito, é desejar uma recuperação. Se é esse diagnóstico aí de ligamento cruzado, no mínimo 6 meses, é pensar lá para março, abril do ano que vem, né? Porque tem que fazer uma cirurgia, né? Vamos ver quando ele chegar, vai ter uma reavaliação, o Departamento Médico do Flamengo também vai entrar em ação, mas se for, né, for afirmado isso, que é mesmo ligamento cruzado, é uma lesão muito séria, muito ruim para qualquer atleta, e ele como atacante também, né? Assim, já vem de um problema que a gente estava falando. Para mim, ele não tinha nem condição de jogar contra o Corinthians, então acelera uma volta, vai para o jogo, muito pensando na seleção brasileira. Não, tenho que jogar, tenho que entrar nesse jogo para mostrar que eu estou bem, para me apresentar à seleção. Então, são situações que você às vezes antecipa, volta antes da hora, né? Então, assim, agora é desejar a recuperação para ele, o melhor para ele. E a seleção tem atletas lá para seguir, porque precisa muito da vitória contra o Equador. Esse jogo é fundamental. Que bom que a torcida está apoiando, está esse carinho, está esse clima positivo, que os jogadores aproveitem isso. E esse trio ofensivo é suficiente para ganhar do Equador, né? Rodrigo, Endrick e Vinícius Júnior, baita de um ataque. Quero ouvir vocês todos sobre a lesão, do viés de seleção. Daqui a pouco a gente vai trazer também para o viés do Flamengo, obviamente, né? Perde seu principal atacante, mas acho que o primeiro ponto Brasil é o perde que o seu principal artilheiro. Então, é o que o Dorival ia tentar fazer agora, né? No treino, hoje mais cedo, nas primeiras entradas lá de Curitiba, o Pedro dava conta com a Barroso de que ele começou o treino com 11 na linha. Tinha um cara a mais. Entendeu? 11 na linha, tá. Tinha 11 na linha e era lá no ataque, tinha um cara a mais, você não sabia se ia sair o Luiz Henrique, se ia sair o Endrick, se ia sair, enfim, se ia jogar com um volante, com 2. O primeiro treino foi isso, foi quando o Pedro passou lá as primeiras informações, eu estava acompanhando. Depois deram conta de que o Pedro estava no time, o Endrick entra quando o Pedro se machuca. E aí agora, né? Eles estão lá para levantar e tal, mas infelizmente a tendência é a notícia só piorar, não é melhorar. Quer dizer, o mínimo que se sabe, como está dizendo o Zinho, 6 meses. Mas já tem gente levantando que é uma lesão igual a do Neymar, que pode durar 9 meses. Então, assim, quer dizer, a lesão em si é igual, mas tem graus, né? Claro. Ligamento, não sei o que e tal. Então, isso tudo nem o médico vai falar. O médico, né, eles não têm essas previsões mais, assim. Sempre espera-se, hoje se recupera com menos tempo, mas a gente está vendo aí quanto tempo o Neymar está fora, né? Desde outubro do ano passado está fora. Então, assim, tomara que não seja para tanto para o Pedro, né? Porque aí já não vou falar em seleção, vou falar em Flamengo, né? Tem compromisso para o ano que vem. Não. E a gente queria muito ver esse Pedro como titular absoluto, fazendo gols. Enfim, não sei se uma coisa tem a ver com a outra. O fato, voltou antes, porque o problema era completamente diferente, né? O problema é que ele volta
que ele ficou 3 semanas sem jogar, não tinha nada a ver com isso. Aí o que dá pra gente dizer é que ele estava fora de ritmo no último jogo ainda, né? Mas... Ligamento cruzado porque não estava jogando, aí só para o Zinho e para os médicos, não sei se é isso. Mas assim, é de se lamentar muito. Enfim, esse ano já era mesmo e... vai ter que o Flamengo se virar sem o Pedro, que é o artilheiro do ano, enfim. A gente vai chegar lá, porque tem mais informação de machucados no Flamengo. Só para adiantar aqui, antes de você falar, tem mais, o Eric Pulgar também sentiu um desconforto, está fora do jogo do Chile contra a Argentina. Ainda não foi desconvocado, porque o Chile tem a expectativa de recuperá-lo para o segundo jogo, que vai fazer a seleção chilena, mas também sentiu uma lesão. Já chego no Flamengo, só para a gente fechar aqui essa questão de seleção com a informação do Pedro Ivo Almeida. Pascoal, a informação dele e da Roberta agora de lá é que ele voltou sim com a delegação, ainda não está longe da delegação, passou por exames numa clínica, mas ainda está com o grupo, Pascoalzinho. Bom, tá lá, ainda vai ter o jantar, vai se despedir da rapaziada, vai ter que providenciar uma passagem para ele voltar para o Rio de Janeiro, para ser observado pelos médicos do Flamengo e iniciar todo o processo para a cirurgia. O Brasil perde o seu atacante de referência na temporada, com o maior número de gols. A seleção brasileira perde o seu melhor centroavante, porque a seleção brasileira não tem centroavante. O melhor centroavante que joga no Brasil é o Pedro. Fala rápido o outro centroavante que pode jogar na seleção brasileira, que joga aqui no Brasil. Não tem. Não tem. É o Pedro. Eu lamentei muito do Pedro não ter ido para a Copa América, porque eu acho que o Pedro é um jogador suficientemente capaz de resolver algumas partidas para a seleção brasileira, e você tem que ser jogador que decide jogo na seleção brasileira. Não adianta ter um punhado de bons jogadores, mas não ter um time. O Brasil ainda está longe de ter um time. E quando perde um jogador como esse, que é referência no ataque, que sabe que a bola procura, tem o perfume que a bola gosta, muda também a organização tática da equipe. A gente já pode pensar numa seleção brasileira com uma formação tática diferente, pensando no jogo contra a seleção do Equador. Vai ter o trio de frente do Real Madrid, né? O que treinou, aliás, foi a sugestão do Zinho ontem, sim, que eu respeitosamente discordo, né? Porque eu acho que tem que jogar o Luiz Henrique na ponta. Né? Eu acho que o Rodrigo é um baita jogador, respeito demais, mas para mim é hora do Luiz Henrique. Futebol é momento. E o momento é do Luiz Henrique. Mas não dá para tirar um volante desses aí e jogar o Rodrigo e o Luiz Henrique, não? Com o Paquetá aí já é uma trás? complicação, porque vai ter que convencer o treinador disso, que ele chora para 2 volantes. Então não tem como, não tem esse negócio de um volante só. É o Dorival? Opa! Aqui segurando. O Dorival já usou o Alisson no São Paulo de segundo volante. Segundo volante, mas com o segundo volante. Mas o Paquetá pode fazer essa função. Mas eu não vejo... Se tirar o Paquetá para botar mais um meio atacante, o Rodrigo por dentro com o Luiz Henrique, eu vou aplaudir de pé. Não, eu não tiraria o Paquetá, eu tiraria o Bruno Guimarães. Se você botar o Paquetá para trás e tirar o Bruno Guimarães... Rodrigo no meio, Luiz Henrique no meio, Luiz Henrique, Hendrick e Vini Júnior, eu vou aplaudir de pé. Eu gosto. Eu vou aplaudir de pé. Primeiro que vai jogar com todo respeito, a seleção equatoriana, que está fazendo melhor campanha que a seleção brasileira. Com todo respeito. Como diz o Mauro Naves, como diz o Zinho. O Zinho sempre usa essa frase. Com todo respeito aos nossos adversários, que são, nessa aqui, é Equador. Depois, fora, lá no Paraguai, contra a seleção paraguaia em Assunção. Não precisa jogar com tanta gente para marcar. Na minha modesta opinião. Mas o futebol mudou, Pascoal. Mudou, legal, mas ainda não precisa. Agora precisamos montar um time. O Brasil precisa achar um time. E como é que vai achar um time sem o Pedro? O Hendrick é excepcional, maravilhoso, é de outro planeta. Né? Mas na minha visão o Pedro estava à frente dele nesse momento em realização, fazer gols. O Brasil precisa de gols e o Pedro é um cara que define muito bem as jogadas para a seleção brasileira. Eu lamento muito, porque todo mundo sabe que eu sou muito fã do Pedro. Não tenho vergonha de falar que sou fã de jogador, porque para jogador bom você tem que ser fã, você tem que gostar do cara. Eu sou fã do Pedro. Eu acho que o Pedro é um baita jogador. Baita jogador. E para mim o Pedro tem que jogar na seleção brasileira sempre. Agora, puxa vida, mínimo 6 meses, 8 meses, 9. Alguns jogadores voltam a jogar com 7, com 8, com 9, com 10. Aí depende do organismo de cada um.
Eu desejo tudo de bom. O médico acaba de me responder aqui, Opa. um que é especializado exatamente nisso, que diz que o prazo médio, o tempo normal é de 8 meses, alguns casos pode voltar antes. Mas, se tiver uma outra lesão 8 meses, associada, então eu fui... por isso que os exames, que pode, foi só isso, ligamento, não, mas aí deu um outro negocinho. Aqui. Aí vira mais. Então agora a média são 8 meses. É que eu tô pensando no Mundial, né? O Flamengo tá no Mundial no ano que vem. Tá. Então, estou botando 6 meses, assim, metade do ano que vem, com esse ano, 9 meses. Não, gente, vai voltar no meio do ano que vem. Assim, o normal... Informa, né? Depois de todo esse tempo treinar fora. E voltar e tudo, enfim. O problema não é o ano que vem, não. O problema é que quando voltar da seleção, dia 12, tem uma decisão contra o Bahia. O problemazinho, eu tô com você, é este ano. E para ouvir o Zinho sobre isso, me dá a tela, por favor, dos desfalques deste Flamengo. Não, então eu vou aqui. A gente ainda não tem ela prontinha para ler, mas eu já sei aqui, ó. O Vinha e o Cebolinha só voltam ano que vem. Agora o Pedro só volta no ano que vem. Arrascaeta machucado, De La Cruz machucado, devem voltar em breve. Michael, 2 meses fora. O Gabigol deve voltar em breve. O Léo Pereira ficou fora do último jogo. E agora o Pedro também machucado. Zinho, não é só o Pedro, claro que o Pedro... Eu falei, não falei? Não, Pulei? pulou. Então, desculpa, é que a informação de agora é que também o Eric Pulgar sentiu dores musculares na seleção chilena, não vai jogar contra a Argentina, mas não está desconvocado, porque pode ser que se recupere, como é um problema muscular em princípio, para o segundo jogo da seleção chilena. Zinho, tá ficando complicado. Tá ficando difícil ser competitivo, tá ficando difícil se manter em 3 frentes com tantos problemas e sem um modelo de jogo sólido, definido, que seja só trocar peças e que as coisas estejam encaixadas. Muito complicado, muito complicado. Por mais que você tenha o melhor elenco disparado das Américas, você perde esse número de jogadores, né? Agora você não fica mais disparado. Agora você tem razão. Para mim já não era disparado. Para mim já estava bem parelho. É um dos melhores. Se todo mundo estiver bem, em forma, é o melhor. É o melhor. Se todo mundo está bem. Mas há tempos que eu estou falando que fisicamente o time do Flamengo não está bem. Não estou aqui querendo culpar preparador físico, departamento de fisiologia, pode ser o treinador nas escolhas, que diz que a gente não poupa, a gente cuida. Então, como cuida, como está cuidando, como o jogador também se reporta ou se cuida também fora de campo. A verdade é que eu vejo o Flamengo caindo de produção, além dos desfalques, vejo um time que no segundo tempo cai na parte física e o jogo fica muito mais parelho. Então, um time que para mim tem o melhor elenco e que os outros clubes se reforçaram, ficou parelho, e agora com tantos desfalques, assim, se o Tite conseguir ganhar vários títulos, porque o presidente do Flamengo falou que não, temos que ganhar todos, jogar para ganhar todos. Eu não acredito, fica difícil, porque no brasileiro já não é líder e já tem uma distância. Você vai ter que, com tantos desfalques, por mais que fale de não ter prioridade, vai ter que ter. O que está mais próximo? São as Copas, a Copa do Brasil e a Libertadores? Você vai ter que priorizar, botar quem está mais inteiro nesses jogos. Como é que você vai ter um jogador, um Arrascaeta voltando de contusão? Você vai botar ele em todos os jogos? Impossível. Você vê o caso do Pedro. Eu não estou associando, tá, presidente? Não estou associando que ele se machucou agora por causa da lesão que ele tinha. Mas contribui. Porque quando você tem a musculatura fraca, quando a sua musculatura está desgastada, você coloca mais peso nas articulações. Eu fui jogador e sentia isso. Quando eu estava desgastado, você acaba sobrecarregando outra área. Não sou médico, mas fui atleta e senti essas coisas que esses caras estão sentindo aí. O Pedro não estava preparado para jogar contra o Corinthians. Ninguém vai tirar isso da minha cabeça. Eu vi o jogo, eu assisti, eu vi o jogo e vi a postura dele. E ele vai para uma seleção não estando preparado com essa musculatura. Infelizmente, que eu adoro o Pedro como pessoa e como jogador.
Eu sou apaixonado pelo Pedro. Ele é um menino de ouro, maravilhoso. E eu lamento muito essa lesão dele, que é no acúmulo de muitas competições, e ele vinha jogando. O único que joga mais do que ele no Flamengo é o Gerson, porque ele também jogava a maioria dos jogos. E aí acho que entra uma questão, né? O Gerson, a gente falou aqui de cansaço, o Ayrton Lucas, a gente falou de cansaço, tudo bem, o Alexandre vai ser apresentado amanhã, e aí a gente pode ter mais um jogador à disposição para a posição. Tem os reforços, eu não estou ignorando isso, mas fica complicado, Pascoal. E me lembra aqui o filho da Gávea, que em 2018, setembro de 2018, quando ele era do Fluminense, ele já havia tido uma lesão no joelho que também o desconvocou da seleção brasileira. Ele voltou em abril do ano seguinte, foram 234 dias de recuperação. Eu continuo desejando toda a sorte do mundo para o Pedro. Com as palavras do Zinho, um garoto sensacional, um centroavante acima da média. Eu torço muito para a recuperação dele. Agora, às vezes, você tem que tratar o limão como uma limonada. Não dá para você só ficar achando que o limão está azedo. O que tem para se pegar aí agora? As novidades, as contratações, os jogadores que estão chegando. O Flamengo contratou 2 novidades, uma para o meio campo e outra para o ataque. O Flamengo ainda tem soluções e pode colocar esses jogadores em campo. Se perder o Eric Pulgar, o Flamengo tem solução para volante. Para mim, a distinção são 3 jogadores que o Flamengo tem, que um não vai voltar tão brevemente, que é o Pedro, e os outros 2 vão voltar. Né? De La Cruz e Arrascaeta. Sim. Esses caras, o De La Cruz e o Arrascaeta, fazem uma falta de outro planeta para o Flamengo. Isso é uma coisa indiscutível para mim. Nas outras posições, o Pedro, o De La Cruz e o Arrascaeta, esses aí, nesse instante, no Flamengo, eles não têm substitutos. Eles têm jogadores com muita boa vontade, que querem ajudar, que têm qualidade, mas a qualidade desses caras é muito superior. Pode ser que o Alcaraz substitua um dos 2 em caso de necessidade, né? Ou pelo menos diminua a minutagem. O Alcaraz pode jogar do meio para frente, né? O outro atacante pode chegar e fazer, porque ele joga nas 3 da frente, como o BH também faz. Dá uma olhada na lista aí. Vinha, Arrascaeta, só confirmação, né, de todos os lesionados do Flamengo. Léo Pereira e Pedro. E aí eu acho importante só a gente ponderar 9. sempre que Vinha, Cebolinha e Pedro não voltam mais este ano a jogar bola. Tá aí, nação, hein? Que notícia triste que pode abalar, meu amigo. Olha, Pedro está fora da temporada 2024 e agora? E agora, meus amigos? Olha só, ele sofreu uma ruptura no ligamento do joelho, vai passar ainda mais por novos exames, mas a expectativa de volta é de 8 a 10 meses. Quer dizer, é complicado, né? Uma situação difícil, ainda mais que tem um Mundial de Clubes ano que vem. Cara, tá difícil a situação do Flamengo. Matiazinha, Arrascaeta, De La Cruz, Eric Pulgar também, que agora sofreu a notícia aí na convocação do Chile. Everton, Cebolinha, que não volta esse ano. Michael lesionado. Gabigol já está voltando, Léo Pereira pode voltar. E Pedro, agora. Tá complicado, hein? Tá complicada a situação do Flamengo. Vamos ver o que vai acontecer daqui pra frente, o que o Tite vai preparar, se vai ter alguma reposição ou não, mas a situação complicou pro Flamengo, meus amigos. Comenta aí embaixo, deixa a sua opinião, a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.